Agora sim, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui no nosso encontro 5 já. Olha como que tá indo rápido, né? Já estamos chegando ali no final. Mais 5 encontros, já termina a nossa, né, jornada. E para a jornada de hoje, a gente está trabalhando, então, né, com o desenvolvimento da fruição leitora. Só passando aqui para explicar um pouquinho para vocês, né? Os nossos encontros, olha só. Então, a gente tem aqui o nosso cronograma. Nós estamos aqui na reunião 5, aí vai faltar reunião 6, reunião 7 e reunião 8, e depois já é o nosso feedback e compartilhamento, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só passar corridinho aqui, porque é isso. Hoje, a nossa agenda está dividida em alguns momentos, olha ali, 6 momentos. A gente vai ter um acolhimento. Depois desse acolhimento, nós vamos ter, então, uma conversa ali, retomar um pouquinho o que a gente já viu. Nós vamos trabalhar hoje os conceitos do círculo de leitura. Depois vocês vão ter o mão na massa, que é o em ação, a socialização dele, e assim a gente finaliza a reunião, tá? Vamos iniciar, então, com o nosso acolhimento. Eu vou colocar para vocês um som e esse som vai ser de uma história. Eu quero que vocês prestem atenção nessa história, tá bom? Vamos lá. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas, mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava. E nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhes emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar no mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí.
Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir, com meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito, como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: "Mas o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina." E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Eu devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou: "Mas esse livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler." E pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé, à porta, exausta, ao vento das ruas de Recife. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: "Você vai emprestar o livro agora mesmo, para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse. É tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer." Não contar o que se seguiu. Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa. Adiei ainda mais, indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo.
em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com livro, era uma mulher com o seu amante. Deixa eu só parar aqui. Vocês disseram que está com um barulho forte, um ruído forte. Estão me ouvindo? Sim, professora. Atrapalhou muito a leitura? Meu som tá bom? Tá. Eu coloquei aqui no outro computador, para mim o som saiu limpinho, normal, por isso que eu tô perguntando. Porque daí eu fui controlando aqui, né, para ver se estava dando certo. Professora, o seu som sai bom, mas era quando fazia o som que atrapalhava o áudio do livro, saía do seu. Isso. Do meu? Uhum. Isso. É quando você abria o som. Ah, sim. Mas deu para entender ou ficou muito ruim? Senão Não, tranquilo, professora, dá para ver, até porque eu imagino que seja um conto conhecido pela maioria de nós, um conto belíssimo da Clarice Lispector, da A Felicidade Clandestina, cujo texto está no livro que dá nome a esse conto, né? Exatamente. Eu imaginei a menina chupando a bala. Nossa, essa história, quando eu escuto, eu acho que eu vou imaginando cada detalhe ali, né? Eu parece que eu vou ficando enfurecida como a menina que está querendo o livro fica, porque ela vai ficando enfurecida, né? Vai um dia não empresta, vai no outro, né? Então a mãe ali foi uma luz na vida dela. Mas enfim, esse conto é lindo e na realidade ele foi para a gente fazer realmente um acolhimento para que vocês me falem, então, qual foi o livro que para vocês deu esse sentimento de felicidade clandestina? Podem colocar ali no chat. Qual foi o livro que vocês se emocionaram, que vocês têm hoje na lembrança, nunca se esqueceram, está na memória até hoje? Foi aquele livro assim que marcou a vida de vocês. E que como o conto, o Luciano até falou, né? O nome Felicidade Clandestina, e é bem isso, aquele livro que parece que nos roubou algo, né? Ou a gente roubou algo dele e guardamos interiormente. Ó, a Sinu já colocou, né? Que foi com 100 anos de solidão, éramos 6. Nossa, bem legal mesmo, éramos 6. Acho que antigamente a gente lia muito mais esses livros, né? Que são os clássicos, né? Esses clássicos aí eram bem mais lidos. O Matuto ali se colocou. A Bolsa Amarela. Olha, quando eu fui pensar em um livro, na realidade eu pensei em vários, mas eu acho que o que me marcou, não sei se foi pela forma como eu tive que ler, e eu tive que fazer, um livro bem fácil, assim, né, bem popular até, eu não acho um livro difícil de compreender, marca ali, né, o período do romantismo, que é A Viuvinha, de José de Alencar. Eu acho que A Viuvinha foi um livro que me marcou bastante, assim. Não sei se foi o momento, a forma como eu li, o que eu precisei fazer depois. Então, foi um livro que eu me aprofundei muito ali na minha análises e tudo. E foi um livro que ficou marcado ali na minha vida. E isso é bem bacana. Só estou esperando vocês terminarem para dar continuidade aqui, tá bom? Vou só colocar a próxima tela, mas já vou ali com vocês. Opa, passei 2, foi sem querer, perdão. Eu acho que todos esses que vocês colocaram, né? O Grande Mentecapto, Menino de Asas, Vagalume. Ai, naquela coleção Vagalume, eu acho que eu li todos, não sei vocês. Eram bem bacanas. Eu não tenho mais, mas eu tinha até um tempo atrás essa coleção Vagalume. 100 Anos de Solidão, Senhora. Meu Pé de Laranja Lima. Nossa, gente, acho que são vários, né?
Então, olha só, percebam com esse acolhimento. Cada um tem uma perspectiva diferente. Para a minha vida, um livro marcou. Para a vida de vocês, foi um livro diferente do meu. Talvez até tenha ali um que coincidiu com o outro. Mas vocês viram que não foi o mesmo livro que marcou? São livros diferentes. Por quê? Porque, de repente, o momento em que eu li um livro, o momento em que o outro leu, talvez um livro chamou mais atenção, agregou mais, teve uma maior validação ali. E é isso que a gente precisa entender. A Rosnei colocou agora o Seminarista, a Metamorfose também é da coleção do Vagalume, né? É maravilhoso, acho bem bacana também, ali para os alunos. Eu li no ensino fundamental, se eu não me engano, a Metamorfose. Foi no ensino fundamental, eu estava no 7º ano. Olha só, lembro até quando eu li, né? E então, assim, o que acontece? A semana passada, quando a gente falou dos livros, e aí a gente vem com esse, né, ensejo aí dentro da gente de por que a proposta do Leia traz ali uma leitura diferenciada, não um livro igual para todo mundo. Eu sei que alguns professores acabaram adaptando, escolheu um daqueles livros que estão lá e colocou ali os alunos da turma para lerem o mesmo livro. Mas a gente vai pensar um pouco nessa proposta como sendo o aluno, cada aluno fazendo a sua leitura, aquele livro que mais o atraiu. De repente, nesse formato, seja mais fácil de um livro marcar também a vida dele, de ser para ele essa felicidade clandestina, né? No caso da nossa personagem ali do conto, para ela era uma felicidade clandestina porque era algo que ela não tinha, então ela, né, parecia que tinha ali, né, aquela felicidade dela, parecia que ela estava, né, pegando, né, como o livro não era dela, não pertencia, então foi uma felicidade como se ela estivesse agregando de outra pessoa para ela, né? Então é bem bacana e é uma temática bem grandiosa. Então, quando a gente pensa na aula passada, a gente vai pensar um pouquinho do que nós falamos no livro, que ele tinha lá no início um foco no autor. Depois, com o passar do tempo, a gente percebeu que só no autor não dava certo. Então, precisava o quê? A gente precisava focar no texto, ver o que é que tinha de sentido no texto. O texto precisava se revelar. Mas isso também era pouco. Então, a gente trabalha com a interação. Chega-se aos conceitos de que o texto, ele interage com o leitor. E aí a gente constrói esse sentido, porque existe essa comunicação e essa interação entre o texto e o leitor. Para a gente chegar nessa concepção mais atual da estética literária, e que a gente trabalhou a semana passada, e que traz para a gente, então, que essa interação ela é muito maior, ela não se dá só por 2 elementos, mas ela se dá autor, leitor, texto, contexto. Então, quando eu chego nessa concepção, eu chego numa concepção de que a leitura é algo, é uma atividade social. Ela não é uma atividade única e separadinha só para uma determinada parte do nosso trabalho. Mas quando eu trabalho a leitura, eu trabalho com algo muito maior. Eu trabalho também com essa questão de contextualizar e socializar. Para onde? Para a minha vida, para aquilo que eu estou vivendo. De repente, até de trazer isso, né? Essa leitura que eu estou lendo, já para conceitos que eu já tenha, coisas que eu já conheço, notícias que eu já ouvi, e tudo se dá a partir dessa interação, quando ela se dá por completo. Por isso também, quando nós falamos a semana passada, de não trabalhar somente parte fragmentada, né? Trabalhar a obra por completo, para que aconteça toda essa interação. Então, realmente é a estética a recepção, a estética da recepção, e também a gente vê ali que pode motivar o aluno e ter melhor uma fruição leitora. Bom, partindo daqui, a gente ainda falou um pouquinho da questão da BNCC. Lembra que nós falamos que a BNCC traz, né,
instituída nela para o novo ensino médio agora e para o ensino fundamental, que já começou desde a pandemia, que a gente trabalhe a leitura nesse formato, onde a gente tenha o leitor como um ser ativo, como um ser principal que vai fazer parte dessa leitura. E aí a gente fala assim, mas como que traz essa perspectiva, né? Bom, a gente pensa e a gente entende que a própria BNCC orienta, né, esse tipo de prática. Mas é claro que lá na BNCC não vai estar dizendo para você como você precisa fazer. Não vai estar dizendo para você quais são os passos que você deve seguir, então, para desenvolver tudo isso ali no seu aluno. Então, aqui a gente vai trabalhar essa fruição leitora e vai entender agora alguns elementos que pode trazer e agregar isso. A Luciana queria falar alguma coisa? Ela está ali com a mãozinha levantada? Eu não sei se é só eu que levantei, professor Luciano. O Luciano, desculpa, é que só apareceu Luci aqui, tá só com L. Então, posso comentar, professor? Pode. Eu estava pensando aqui que esse conceito, ele vai sendo construído, né, paulatinamente, até chegar hoje a essa concepção que nós temos na BNCC, que ela não é isolada, ela vem, a BNCC aproveita documentos anteriormente já elaborados a partir da década de 80, como as diretrizes curriculares, como outros documentos, né, que vão trazer esse novo conceito que nós temos hoje de leitor. E uma coisa interessante ali que estava subentendido, né, dentro daquele slide anterior, que logo eu lembrei do Fauconbert, que é um dos autores que eu gosto muito, o último ali, que é autor-leitor, texto e contexto, que a perspectiva do Fauconbert é o leitor como coautor. E aí há essa interação, né, que é uma outra perspectiva, porque quando nós limos, né, qual o personagem principal, são perspectivas de leitura que não é que elas sejam totalmente descartáveis. Elas são importantes, sim, para que a gente possa chegar a uma maior inferência do texto. Mas a perspectiva hoje que nós trabalhamos é uma perspectiva que nos traz, enquanto leitores, né, como protagonistas desse processo de leitura, né? Sim. Ô, Luciano, você sabe que a Lefa, ela também coloca, né, que a leitura ela passa, né, ali por 3 abordagens, né? Daí ela fala que é uma abordagem ascendente, quando a gente faz aquela leitura na perspectiva do texto, uma abordagem que ela chama de descendente, que é quando você dá ênfase no leitor. Então, tipo, o texto seria já o autor, né? E depois uma abordagem descendente que seria no leitor, e a terceira abordagem que ela diz que é conciliadora, né? Onde a gente consegue fazer esse contraponto aí do leitor e né, que seria um coautor, e do autor. É bem interessante mesmo. Bem colocado. Bom, e daí, só terminando de construir ali, quando a gente olha para a BNCC, ela faz todo esse processo, então, do letramento literário, que é aquilo que nós falamos a aula passada. Então, esse letramento literário, ele vai passar pela estética da recepção, porque para que eu desenvolva essa fruição, eu preciso desenvolver, motivar primeiro para a leitura, desenvolver o prazer, desenvolver os sentidos, que, né, quando você motiva, automaticamente o aluno já vai colocar mais sentidos naquilo que ele lê, né? Enfim, e é um processo também que ele não vai ser assim automático, a gente vai se apropriando com o tempo. E hoje, então, para a gente dar continuidade nisso, a gente vai ver, então, alguns conceitos de como trabalhar, como desenvolver essa leitura que está posta para nós por alguns autores e está posta também lá na BNCC. E uma das estratégias que nós vamos conversar hoje é o círculo de leitura. O círculo de leitura, né, proposto ali
pelo Hildo Coulson, ele nada mais é do que uma prática ali, que quando organizada, né, onde nós vamos ter o quê? Diálogos em torno das obras que são lidas. Então, na realidade, é aquilo que a gente né, tem em mente. O que seria um círculo? Seria o nosso... A gente fala círculo porque geralmente a gente senta os nossos alunos ali, né, em roda, ou quando a gente levava para fazer o tal do piquenique literário também, se sentava ali todo mundo em roda e depois se fazia, né, o bate-papo. Mas é só um bate-papo? É bater papo por bater papo? Então é isso que o Hildo Coulson vai trazer para a gente. Olha, existem algumas estratégias para se trabalhar o círculo de leitura para você conseguir tirar mais dos alunos e para você conseguir, muitas vezes, motivar muito mais ele para aquela leitura que ele está fazendo. Então, nesse diálogo todo do Hildo, ele diz para nós que existem 3 tipos de círculos que nós podemos fazer. O círculo estruturado, o círculo semi-estruturado e o círculo não estruturado. Então, o círculo estruturado é aquele círculo onde a gente tem um roteiro, onde a gente vai seguir um roteiro, onde os integrantes vão ter uma função clara. A gente vai ter o líder, aquele que vai, por exemplo, iniciar a discussão, vai iniciar a pergunta, vai direcionar, enfim. Cada um do grupo ele já vai ter o entendimento daquilo que ele precisa fazer, porque está tudo organizado em roteiros. Nós temos o círculo semi-estruturado, que não precisa ter um roteiro ali, se seguir um roteiro, mas a gente vai precisar de alguém que seja assim, um moderador do grupo, né? Alguém que esteja ali como uma pessoa que vai mediar toda aquela conversa, que vai, por exemplo, adiantar uma parte da leitura, que vai aprofundar, esclarecer, ampliar. A gente precisa desse moderador que vai fazendo, muitas vezes, algum questionamento para um questionamento para o outro, de forma a ir crescendo essa discussão, tá? E eu tenho também o círculo não estruturado. O círculo não estruturado, ele não vai ter ninguém para moderar. Os próprios membros ali é que vão se revezar durante a discussão ali do círculo de leitura. Então, eles já sabem, um fala, o outro fala, tem-se liberdade para que um exponha, para que um faça uma pergunta, para que um aprofunde, para que um, de repente, leia uma parte do seu texto, mas ele é mais livre, ele é mais aberto por ele não ser estruturado. Se a gente perceber, quando ele dá essa estrutura desses 3 tipos de círculo, é claro, eu posso fazer qualquer um lá na minha sala de aula? Qualquer um. Você pode trabalhar tanto com o estruturado, com o semi, quanto o não estruturado. Mas, quando a gente olha a concepção do Coulson, o que acontece? A gente percebe que é um passo a passo gradativo. Se eu começo com o estruturado, eu estou preparando os meus alunos para o semi-estruturado. A partir do momento que os meus alunos já conseguem fazer o círculo semi-estruturado, eles já estão prontos para o não estruturado. Então, a gente percebe que ele também traz essa questão do gradativo, né? Mas é claro que eles podem ser trabalhados independentemente ali, né? Não precisa estar no mesmo ponto. Mas o que é que a gente faz dentro do círculo? Bate-papo? A gente só conversa? Aí é que tá. O círculo é um momento que não é só de conversa. A conversa, ela faz parte. Nessa proposta, a gente vai trazer o seguinte, ó. Ali tem até um trechinho que a gente tirou dele, que diz assim, ó. Nossa concepção é de leitura como diálogo. Se a leitura é um diálogo, todo diálogo começa, essencialmente, com uma pergunta, com uma questão, cuja resposta nos leva a outra pergunta. Então, para que se tenha um diálogo, alguém tem que indagar. Tem que ter uma indagação inicial, para que o outro responda, para que o outro questione também, para que o outro também possa responder. Então, não é simplesmente falar por falar, né? Aquela conversa vazia, mas sim aquela conversa que vai ter definições, que vai ter resultado, que vai ter uma discussão dentro de um determinado tema, dentro de um determinado tópico, né?
Enfim, e o interessante é que você pode definir isso, né, e essa discussão, a partir de uma quantidade X de páginas que o aluno já tenha lido. Aí ele leu 10 páginas. Então agora já dá para eu fazer um círculo de leitura, porque ele já consegue me falar as características da personagem principal do livro dele. E aí você pode, então, fazer um círculo de leitura, onde vai ter ali como tópico de discussão, como tema, a personagem. E para trazer essa personagem, se a gente for pensar no Leia, que cada aluno está lendo um livro diferente, então cada um vai estar falando de um personagem diferente. E aí são vários personagens. E isso é bacana, porque, de repente, um aluno falando do seu personagem, ele já motiva o outro. Olha, professor, eu queria ler o livro de fulano, porque eu gostei do que ele falou da personagem. De repente, são ali coisas que vai fluindo nessa conversa que vai motivando o outro aluno. Pode falar, Luciano, e eu já vou passar para frente. Eu estava pensando que pode ser que tenha alguma obra que eventualmente não seja uma obra de cunho narrativo, por exemplo, né? E que aí a pergunta desencadeadora, a pergunta-chave ali para o início desse diálogo, pode ser uma pergunta do tipo assim, até agora, qual foi a sensação que você sentiu com o livro? O que mais te emocionou, o que menos te emocionou, causou alguma reação em você até agora? Porque, eventualmente, às vezes, né, eu já tive essa experiência de que, quando nós propomos uma determinada leitura para o aluno, às vezes o aluno tem a ideia de que a leitura vai ser só prazer, vai ser só prazerosa. E a leitura, ela, em alguns momentos, às vezes, ela nos desestabiliza. A leitura nos deixa indignados, a leitura nos deixa com raiva, a leitura... Então, né? Exatamente. Então, só para complementar, então, como que a gente deve criar? Bom, aqui eu vou passar para vocês só assim uma ideia de como vocês podem criar ali um círculo de leitura. Então, a gente pode pensar assim em um encontro, 2 encontros, depende aí da flexibilização de cada um, né? Do teu contexto escolar, da tua sala de aula. Mas digamos que eu preparei um primeiro encontro e eu deixei para vocês lá no Classroom, eu deixei um arquivo onde tem um PDF com várias funções, que daqui a pouco eu vou falar dessas funções, tá? Com várias funções que você pode estar dividindo os alunos de acordo com essas funções. Tem também um arquivo né, que ele traz para vocês, também é PDF, se eu não me engano, que eu deixei lá, que são as questões engajadoras. Por que questões engajadoras? Questões que você pode estar utilizando ali no círculo de leitura e que é de cunho mais geral, que dá para você fazer independente de ser uma única obra, tá? Dá para você utilizar aquelas perguntas de uma forma geral, onde vai caber para todas as obras lidas ali no Leia. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem que ter um cronograma, uma montagem disso. Então, ali está falando a escolha da obra. No nosso caso, quem está escolhendo a obra são os alunos. Então, eles já vamos pôr na nossa mente assim, como se eles já tivessem escolhido essa obra. Depois, a gente vai indicar funções. No meu caso, como que eu trabalhei? Eu não trabalhei com todas as funções, eu acho que eu trabalhei só com... Eu elenquei 6 funções, acho que lá tem 8, se eu não me engano, mas eu utilizei 6. E como eu tenho 30 alunos, algumas funções eu repeti, tá? Por mais de uma vez. E aí, eu e os alunos, nós decidimos isso antes de iniciar a leitura. Então, nós fizemos, né? Eles já tinham começado a ler o livro, já estava lendo o livro. E aí, a partir daquele momento, antes de começar, eu fiz uma atividade de motivação com eles, passei um vídeo, a gente conversou um pouco, um vídeo que falava de leitura, e depois eu dividi algumas funções. Então, para cada um deles, eu dei uma função. Por quê? Porque eles iam para a parte da leitura, tá? E eles indo para a parte da leitura, eles já tinham que ter essa função antes para eles realizarem determinadas atividades que essa função traria.
E depois desse tempo de leitura, a gente fez o círculo. Então, foi bem bacana. Na primeira vez ficou meio desengonçado, o aluno talvez não entendeu direito, mas na segunda vez que eu fiz, que eles já tinham as funções, a gente fez de novo, repetindo as mesmas funções, foi bem mais engajadora e foi bem mais bacana, tá? Mas aqui você pode criar um tópico de discussão também. Por quê? Não adianta você criar um tópico de discussão para o aluno falar da conclusão do livro, porque ele ainda não chegou no final. Ele deve estar ali no início, no meio. Então, dá para a gente criar tópicos de discussões que cabem nesses momentos. Por exemplo, o personagem, talvez até já dá para falar do antagonista, né? Do cara que está sendo o vilão. Se for o poema, talvez trabalhar a questão do eu lírico, né? Da questão do eu lírico que está ali presente no poema. Enfim, tem que se definir ali esse tópico de discussão. Depois tem um cronograma que é bem bacana de se fazer. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Esse cronograma, por exemplo, foi feito... Tem umas datas aqui aleatórias, tá, gente? Só para explicar aqui para vocês. Por exemplo, no dia 13 de março, eu resolvi fazer um círculo de leitura. E eu coloquei como tópico o personagem. Por quê? Porque até aqui eu achei que eles davam conta de ler 20 páginas. Então, com 20 páginas já dá para falar do personagem. E aí eu coloquei aqui algumas perguntas engajadoras, né? Quem é o personagem? Se eles identificarem. Daí fui sorteando quem ia respondendo ali. E a partir de uma pergunta, eles tinham que, então, ir se conversando, trocando algumas informações, ou até mesmo perguntando. Eu contei, por exemplo, qual foi o meu personagem. O meu personagem, ele é todo misterioso. No início a gente lê, parece que ele é o antagonista aqui da situação, porque a impressão que a gente tem é que ele é que está fazendo todas as maldades, todos os crimes e tá. Eu posso, nesse momento, dar abertura também para os outros colegas perguntarem algo mais ali aprofundado desse personagem, tá? Enfim. Aí lá no dia 3 de abril eu resolvi fazer mais um círculo de leitura, mas agora eu resolvi trabalhar o local, o espaço ali da história. E aí eu faço perguntas engajadoras relacionadas a esse local. Depois, no dia 19, eles já leram agora 40 páginas, eu já consigo trabalhar questões da capa, porque a capa, ela traz um desenho, uma imagem, algumas coisas que talvez estejam, num momento a gente não entende, mas com uma determinada leitura, a gente já consegue relacionar a capa do livro com aquela história que está sendo narrada. Então, eu posso trabalhar ali alguns elementos da capa. Enfim, isso aqui é só um exemplo de como você pode estar, então, fazendo um cronograma desse círculo de leitura. Não dá tempo de fazer 3, 4 círculos, dá tempo de fazer um. Então, elenca um tema para esse único círculo de leitura e faz o cronograma com as questões engajadoras. Eu deixei várias questões engajadoras para vocês lá no Classroom, que dá para vocês aproveitarem aí. Senão, vocês podem também criar outras questões, tá? Isso são só ideias de como a gente consegue trabalhar isso daqui. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Bom, e no segundo encontro? E se eu resolvo trabalhar um outro círculo de leitura, o que eu poderia fazer, então? Tá, você vai orientar, sempre tem aqueles minutinhos ali de orientação dos alunos, mas você pode conduzir o segundo círculo de 3 formas. Lembra que eu falei dos cartões de funções, que está aqui, ó? Até no primeiro eu nem pincelei muito, eu fui mais para as questões engajadoras, mas você poderia ter colocado nesse primeiro encontro algumas funções para os alunos. Por exemplo, você poderia ter dado um cartão para um aluno que ele seria aquele que vai escolher uma passagem, né, ali do livro para trazer para o próximo encontro. Então, da leitura dele, ele teria que escolher uma passagem que ele mais gostou, que ele mais marcou, para trazer para o próximo encontro. Ou então, ele seria um sintetizador, aquele que fez a síntese
do círculo de leitura número 1, e que lá no círculo de leitura número 2, ele teria que ler a síntese desse círculo de leitura, tá? A síntese de tudo que foi falado ali. Enfim, esses cartões de função, eu deixei para vocês lá no Class, eu vou até lá pegar para vocês, para mostrar. Deixa eu só pegar aqui a reunião 5. Deixa eu pegar os cartõezinhos aqui e já compartilho com vocês aí. Olha só. Quais são os cartões que eu tenho lá? Eu tenho, por exemplo, o registrador, que é aquele que vai registrar tudo aquilo que o grupo descobriu dos personagens, dos livros, das leituras que estão sendo realizadas. Então, ele vai marcar todas as observações que ele fez da conversa, do círculo aqui. Eu tenho o analista do personagem, que é aquele que vai analisar os personagens e vai descobrir, olha, o personagem de fulano é inteligente. Olha, eu observei que o personagem do livro de Beltrano é mais ousado, é mais responsável. Então, ele vai anotar essas especificações. O sintetizador, aquele que vai fazer uma síntese ali da discussão, né? E ele pode ler até no final ou no próximo círculo. O dicionarista, aquele que vai, de repente, esse dicionarista, seria interessante você dar a função para ele uma semana antes, porque ele pode realizar a leitura do livro dele e pegar algumas palavras mais difíceis e trazer o significado dessas palavras para o teu círculo ali de leitura. O conector, aquele que a hora que ele estiver ouvindo o colega falar um pouco da leitura ou do próprio livro dele, e ele vai conseguir conectar com uma notícia que foi veiculada no jornal, com algo que aconteceu na cidade dele, com alguma coisa que algum colega já tenha contado para ele, ou que ele ouviu do pai, do vô, histórias que ele já ouviu. Ele vai conseguir conectar aquela história com uma outra coisa que está fora, né? Fora da história. Então, esse é o papel ali do conector. O iluminador de passagem, aquele que gosta de um trecho e vai trazer para o círculo de leitura aquela passagem que ele mais gostou. O questionador. O questionador é aquele que vai ter que preparar algumas questões, se a temática é personagem. Então, digamos que ele tenha que preparar algumas questões sobre o personagem para perguntar para os outros colegas. O pesquisador, aquele que vai trazer coisas além do livro. Eu estou lendo Dom Quixote. Que legal, mas eu fiz uma pesquisa e eu descobri que Dom Quixote é da época tanto, que naquela época tinha um contexto assim. Ele vai trazer algo que vai somar a história, mas que é além da história. Então, é uma função bem legal também de dar ali para o aluno, tá? E como ele está usando o computador na aula de leitura, dá para ele abrir ali do lado, fazer uma pesquisa rápida, anotar. Vocês viram que aqui, ó, você não precisa deixar um espaço de uma folha inteira de pesquisa, né? Para ele colocar ali coisas mais sucintas mesmo, para dar tempo de todo mundo falar. Então, assim, são funções bem bacanas que dá para ser trabalhado ali no segundo encontro, né? Uma outra forma é você trabalhar com o diário de leitura. Então, o que vai no segundo encontro? Então, a gente vai trabalhar com o diário de leitura. O primeiro encontro a gente discutiu, fizeram-se os cronogramas. No segundo encontro, a gente agora vai trazer um pouquinho do que está acontecendo no nosso livro através do diário, aquilo que o aluno foi anotando de acordo com a sua leitura. Ou você pode trabalhar as questões engajadoras, né? Vou até abrir aqui para vocês e mostrar. Esse aqui foi o arquivo que eu deixei para vocês. E aqui tem, assim, 32 questões engajadoras, né? Então, questões assim, qual o problema que o personagem precisa enfrentar? Aí você mesmo, professor, pode ir indagando, né? 1 ou 2 alunos, porque são livros diferentes. Então, pergunta para 1, para 2, para 3, né? Olha, no teu livro, qual o problema que o personagem precisa enfrentar? Aí pergunta para o outro aluno, e no teu personagem, quem é? Qual que é o problema que ele tá precisando enfrentar?
e assim por diante. Então, aqui são assim, algumas dicas de questões que dá para fazer esse trabalho. Então, eu consigo trabalhar o meu círculo de leitura no segundo encontro de 3 formas diferenciadas, tá? Então, são 3 ideias aí já para vocês realizarem, tá? É claro que é sempre bom ter um registro desse círculo, é sempre bom pedir, né? Os cartões de funções é legal, porque o aluno já faz esse registro, né? E a organização do próximo encontro já fica pelas trocas de funções. Hoje eu fui o conector, então na próxima aula eu vou ser o dicionarista. E daí já vai trocando a função um com o outro aluno ali, se vocês optarem em utilizar esses cartões de função. E depois do terceiro encontro, os passos vão se repetindo assim por diante. Então, você consegue fazer quantos encontros você quiser, né? E dá para trabalhar muita coisa. Dentro dessas funções, a gente fala em função, né? Fica meio que estranho, né? Mas, assim, dentro do círculo de leitura, tem 4 funções que elas são essenciais. O questionador, que é aquele que vai fazer perguntas, esse é essencial, não pode faltar. O conector, aquele que vai conectar ali as leituras com outras coisas de fora. O iluminador de passagem, aquele que vai trazer trechos que ele achou mais interessante na leitura. E o ilustrador. Então, assim, essas 4 funções, elas são essenciais no círculo de leitura, ok? E aqui o Daniels coloca, né? As 4 funções essenciais dentro do círculo de leitura são essas. Então, independente se eu não quero trabalhar com os cartões de funções, mas eu estou programando um círculo de leitura, então vai ter um questionador, vai ter alguém que vai ser o meu conector, que vai estar fazendo as conexões com outras realidades, com outros conhecimentos. Vai ter aquele que vai trazer passagens importantes. E vai ter aquele que, de repente, o ilustrador tá ali, né? Que vai, de repente, falar essas questões de ilustração, de ilustrar, enfim, tudo mais. Olha, eu acho assim que dá para trabalhar muito. É claro que aqui não dá para eu dar para você todas as ideias, mas assim, dá para vocês, a partir dessas, né, desse nosso conceito do círculo de leitura, para vocês buscarem outros conhecimentos. Então, olha só, outras formas, né? Então, qual que vai ser a função do professor? Aqui fala fazer uma pré-seleção das obras, mas as obras já estão pré-selecionadas lá no Leia, porque a gente vai usar a plataforma Leia. Disponibilizar as obras para livre escolha dos alunos, então também elas já estão lá para livre escolha. Montar o cronograma coletivo nos momentos de roda, então o professor tem que montar aquele cronograma que eu mostrei lá, né? Pelo menos, dia tal, vai ser isso, isso e isso, vamos trabalhar com esse tema. E definir quais são os alunos que vão desempenhar as suas funções ali dentro do círculo. Acompanhar, intervir nas discussões quando necessário e avaliar o envolvimento dos estudantes. Então, essa é a parte aí do professor. Bom, agora que a gente já sabe qual é a nossa parte, a gente vai para o em ação. Na hora que eu passei, meu slide pulou 2 vezes, aí foi um pouquinho mais para frente. Se vocês olharem lá no RCO, na aula número 6, de qualquer série, tá? Do 6º, do 7º, do 8º, do 9º, a aula número 6, ela traz aqui pra gente alguns passos já da montagem de um círculo de leitura. Então, ela já traz uma ideia, tá? Que você, professor, pode utilizar e pode só fazer as adaptações necessárias. Então, ela já vai trazendo aqui para vocês, lá na aula do RCO. Eu vou colocar o link para vocês dessa aula aí. Só copiar aqui, já coloco para vocês aí. Ó, essa é a aula número 6, tá?
aula 06 do RCO. Então, essa aula ela já traz aí uma ideia dessa questão, dessa montagem do círculo de leitura, tá? Então, vocês já conseguem ver aí como que está posto para vocês irem trabalhando essa questão do círculo de leitura. Então, é algo que vocês podem adaptar de acordo com a necessidade de vocês e que está indo de encontro com isso que nós estamos conversando aqui. Já são ideias que vocês podem aí se utilizar na implementação de vocês, tá? A gente já vai falar um pouquinho da implementação. A nossa implementação, então vocês vão ter que realizar uma dessas práticas que a gente está conversando na reunião e também colocar uma proposta de redação lá no Redação Paraná. Então, são, né, duas coisas que vai precisar ter a implementação de vocês. Realizar uma dessas propostas aqui. Então, hoje nós estamos trabalhando círculo de leitura. Eu tenho aula terça-feira com os meus alunos de redação e eu já quero aplicar o círculo de leitura. Então, você já planeja o teu círculo de leitura, faz esse planejamento, né, aquele cronograma e já aplica, tá? E depois você precisa também colocar uma proposta lá no Redação Paraná, ok? Então, vamos lá. Então, eu não vou mostrar tudo aqui, porque depois com o link lá, vocês podem olhar na hora que vocês estiverem ali no grupo de discussão, tá? Deixa eu só voltar aqui para o nosso slide. Então, agora, o que nós vamos fazer? Semana passada, a gente já deixa, tá, Silvia? A gente começou a preencher o nosso plano de ação. Hoje, a gente vai preencher também o plano de ação, né? A gente vai preencher o slide 3 do plano de ação. Então, qual é o slide 3? O slide 3 é esse aqui, ó, momento 2, reunião 5. Eu vou colocar aqui, ó, aspectos da obra a ser trabalhado. Indique que aspectos da obra você pensou em trabalhar no círculo de leitura. Eu pensei em trabalhar, então, o personagem. Eu pensei de trabalhar o local. Olha, os meus alunos já tinham começado a leitura. Eu não posso interromper, mas você pode fazer um círculo de leitura agora, né? Não precisa interromper ou achar que perdeu aquilo que já estava lendo. Então, você pode planejar um círculo de leitura agora. Se você acha que eles já estão ali no meio do livro, pode escolher um desses temas aí para trabalhar um círculo de leitura. O cronograma para que o círculo de leitura... Então, você vai fazer um cronograma aqui. Eu sei que até a entrega da implementação, vocês terão só 3 semanas. Então, dentro dessas 3 semanas, vocês têm que ver quantos aí encontram, vocês acham que dá para fazer o círculo de leitura e fazer a aplicação, né? Então, tem que pensar direitinho. E intervenções e questionamentos positivos ao estudante durante o momento do círculo de leitura. Então, aqui você pode descrever o tipo de círculo que você vai usar. Professora, eu não quero estruturado, eu vou usar o não estruturado. Tudo bem. Então, você vai colocar o não estruturado aqui, mas lembra que você é o professor, você também vai ter que mediar em alguns momentos. Então, você pode planejar aqui algumas questões engajadoras para ir mediando ali aquele círculo de leitura. Eu quero círculo semi-estruturado. Não vai ter um mediador, mas eu vou iniciar a conversa com uma determinada questão e os alunos vão falando ali de acordo, né, com a necessidade que eles vão sentindo ali, e se precisar eu vou intervindo. Tudo bem? Eu quero fazer o estruturado. Quero fazer o estruturado, vai ter um roteiro, vai ter as perguntas, vou determinar o aluno que vai fazer algumas perguntas, enfim, você também tem essa escolha de estar fazendo ali o círculo estruturado, tá? Mas dê uma olhadinha lá na aula 6, a aula 6 já traz para vocês algumas dicas, tá bom? Então, para hoje, gente, essa é a atividade de vocês. Continuar lá o planejamento, preencher esse slide 3 aqui. Eu vou colocar vocês agora nas salas, tá? E aqui a gente está assim, ó, eu estou muito feliz que eu estou tendo uns recursos novos aqui na Meet. Então, eu já vou tentar enviar vocês de acordo com as
as turmas lá para as salas que eu preciso, tá? Então, eu espero que dê tudo certo aí para mim agora. Só vão ter que aguardar um pouquinho, que de acordo com o que eu vou colocando aqui, as turmas, eu vou puxando o nominho de vocês aqui para as turmas, daí ele já vai abrindo ali para mim, tá? Só deixa eu... Agora pode falar, Sil, Helena, enquanto isso. Professora, eu só não entendi uma situação. Nós Tá. vamos trabalhar o círculo de leitura e nós temos que colocar na plataforma mais uma redação? É isso? Olha, a nossa implementação, o que é? Vocês não têm que trabalhar 3 redações por trimestre? Sim. A última redação é a redação que foi vinculada à implementação aqui do curso. Ah, sim. Então, essa última redação ela tem que ter a ver, tua produção textual, teu enunciado, tem que ter a ver aqui com o que a gente está trabalhando aqui no curso. Então, por exemplo, se você já escolheu o gênero, o gênero é resenha. O gênero é resenha. Você fez o círculo de leitura para debater o livro que eles estão lendo. Aí você vai fazer, a partir da história que você leu, eles vão ter que produzir uma resenha, daí você vai pôr essa proposta lá no Redação Paraná. Tá? Agora eu fiquei tranquila, porque nós tivemos reunião hoje e foi solicitado para fazermos isso. E aí eu já pensei que tinha que fazer essa e outra, eu já me desesperei, já entrei em pânico aqui. Agora Não, essa, nada. A Célia... Geise, é o seguinte, você falou a terceira proposta, né? Só que eu comecei com a segunda, que é poesia, porque eu trabalho com 6º ano. Sim. Eu achei assim que, como 6º ano é mais devagar, eu achei me anteceder, porque se deixa para o final, não dá tempo. Tá, deixa eu só colocar uma coisa para você, Célia. Assim, a gente questionou também isso com a tutora, porque algumas professoras já tinham passado que não conseguiria trabalhar o terceiro, enfim. Assim, a proposta que eles passaram para a gente é que teria que ser o terceiro. Se vocês fizerem o segundo, depois, vocês me entregando aqui tudo direitinho, depois, se, por exemplo, o NRE questionar ou a pedagoga de vocês questionar, daí vocês explicam, olha, não fiz a terceira porque eu não tive tempo hábil, enfim, tudo isso que você falou para mim, tá bom? Ok. Deixa eu só colocar vocês nas turmas aqui, que eu fico prestando... Gente, eu acho que eu sou... Já vai, Dayana. Acho que eu sou um pouquinho... Eu tenho um déficit de atenção, que eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Pode falar, Dayana. Oi, Geise. A gente vai para os grupos, mas esse trabalho ele é individual, né? Porque cada um vai ver a sua realidade e como é que ele vai funcionar, né? Nos grupos, Dayana, vocês só vão discutir, ter ideias, de repente, das questões, quais questões poderiam ser trabalhadas, qual a temática, se trabalha o personagem, se trabalha local, enfim, essas, né? Mas aí, sim, para entrega tem que ser individual, tá? Porque cada um tem uma realidade também, né? Daí não adianta ficar... Entendi, obrigada. Eu vou colocar vocês rapidinho aqui no grupo. A Marli não está hoje, né? A Maria Rosângela, Maria também não está. Também não. Ó, o grupo 1 só está com 2 pessoas hoje. Vou para o grupo 2. Se eu ver que os grupos ficaram assim muito pequenos, eu vou juntar, tá?
Rosinei e Evangelina, a Marileia estava no grupo de vocês a semana passada, né? Eu anotei aqui Evangelina e Cleonice, a outra eu não consegui anotar o nome. Eu também lembro de você e da Cleo, agora eu não sei, prof. Tá, sem problema. Mas eu acho que ficou só nós 3 mesmo, acho. Sim. Professora? Oi. Quando eu estava preenchendo aquele primeiro momento nosso lá, Sim. Ele sumiu. E depois eu tentei voltar, não consegui localizar mais. A gente vai conseguir fazer hoje? O arquivo sumiu? Sumiu, desapareceu de uma vez, eu tentei localizar de novo, não consegui. Não sei o que aconteceu. Tá, vamos ver. Daqui a pouquinho a gente... Você me espera lá no grupo para a gente ver? Sim, tranquilo. Josi. Já estou no grupo 4. Aí a gente já... Ficou mais alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Ou Saim? Saim, eu achei que você não tinha chegado, eu não vi você entrando. Professora. Oi. Boa noite. Eu também não estava na semana passada, que eu perdi, que até falei com você no privado, né? E aí eu fui meio perdida também. Na verdade, eu perdi. Você está no grupo 2, Cleide. Daqui a pouco já vai aparecer aí para vocês, tá? Eu só vou fazer uma chamadinha aqui para ver se eu não esqueci de ninguém aqui. Tem alguém de outra turma? Não, né? O Luciano já mudou para nossa turma. Ó, gente, o Luciano gostou tanto de vocês que ele até mudou de turma. Né, Luciano? Aham. Luciano, você lembra de qual grupo você participou semana passada? Tava com o Jean Carlos, daí na verdade o nosso grupo só ficou eu, Jean e mais uma professora. Você colocou outros nomes lá, mas eu não sei, aquele povo estava aparecendo o nome ali, mas na hora do grupo ali, sabe Deus, né? Eu vou te pôr no grupo 1 hoje. Ok. Então vamos lá. Grupo 1 ficou Célia, Luciana e Sônia. 2, Cleide, Cleonice e Evangeline. Se faltou alguém, vocês me avisam, tá? 3. Rosinei. Oi, Rosinei, faltou no 2, né? Eu sou do 2. Ah, peraí. Alice, Dayana e Josiane no 3. No 4, Marise, Oliette, Saí e Sinui. E no 5, Elaine, Fran Carlos, Lindamar e Mara. Faltou alguém, gente? Não, né? Eu vou salvar aqui para você já vai aparecer. Ai, Silvia Helena, eu coloquei você aqui e te tirei. Meu Deus. Coloquei você aqui no grupo 4. Peraí. Eu tinha separado mais ou menos. Eu acho que na hora de eu clicar, eu cliquei aqui e saiu. Tá certo. Eu vou salvar aqui, então. E aí... eu não acredito nisso. Eu fui colocar a Silvelena. Eu não acredito nisso. Tá aparecendo para vocês aí todos os grupos? Parece subgrupo 1, subgrupo... Não, eu não tô aparecendo, professor, aqui. Você colocou no chat? Não tá aparecendo nada. Não, eu já envio para vocês automático. Tá, então vamos de novo, peraí. Meu Deus. Vamos lá. Vamos com calma. Vamos... Não, pode ir tranquilo, porque amanhã é feriado também. Vamos com calma, né?
Daqui a pouco eu Véspera tenho de outra Páscoa, aula. né? Estamos em, professora, e hoje não tem aquele grupo de fora que daí fez, que era um agito a semana passada. Hoje estamos em paz. É que sabe o que aconteceu? É que eu acho que para elas também pegou elas de supetão, coitadas, né? E aí eu tive que acabar explicando um pouquinho mais, né? E tudo. Elas estavam Elas eram escandalosas, professora. Nós somos bem queridos, nosso grupinho. Não queremos elas aí, elas são escandalosas. Nós vamos com calma, a gente espera. Grupo 1 já recebeu aí a... Grupo 1 recebeu, né, agora. Fala para mim que não, que eu vou ter um treco aqui. Não, apareceu, mas agora sumiu aqui para mim. Sumiu de novo? Quando aparece, tem que clicar em cima. Eu só clico daí em participar, né? Quando aparecer, vocês clicam em participar. Tá, então estou clicando aqui, mas não está indo. Espera aí. Vocês só cliquem daí participar no grupo de vocês certinho, tá, gente? Senão vocês entram em outra turma. De novo, a pessoa. Professora, eu não sei o que aconteceu ali, porque daí você mandou do grupo 1, eu entrei, daí eu saí, daí voltei de novo. O que aconteceu, será? Peraí que eu vou enviar você de novo lá, peraí. Viu, mas daí quando eu receber, eu entro lá daí. Só clico ali, aceitar e vai daí, né? Sim. Ah. Todo mundo, só clique em aceitar que vocês já mudam automático, não precisa... Bom, pelo menos a proposta, agora quem está no celular, eu não sei se vai sair daqui, tá? Aí depois, na hora de voltar, vocês vão ter 20 minutos, na hora de voltar, ele vai trazer vocês automaticamente para cá. Tá bom? Tá bom, então vai ser igual o George Jackson lá do desenho, automático. Vai ser automático. Belezinha, vamos lá, todo mundo. Apareceu para todo mundo aqui, para mim apareceu para todo mundo. Já estou controlando aqui. Sobre o grupo 3, 4, entrou Liette Maria Silvelene Sinui. Deixa eu ver. Ah, tá. Recebi aqui, sim. Já recebi. Entrou isso. Grupo 1 entrou a Célia e a Sônia. Grupo 2 entrou a Cleide, a Evangeline e a Rosinei. Tá faltando a Cleonice. Grupo 3 entrou a Alice e a Josiane. Grupo 4 entrou Marisa Oliette Sain Silvelene Sinui. Vou mudar alguém do grupo 4 para o grupo 3. Não tem problema, tá, gente? É só para vocês. E o grupo 5 também entrou todo mundo. Oi, gente.
Botou para cá, Rosinei?
Pessoal, todo mundo de volta? Vocês viram que ele puxa vocês de volta? Eu falei para vocês, é o tempinho ali de fazer atividade. Cleide, muito bom, hein? Cleide, Muito fica legal tranquila, eu vou te mandar o link do arquivo, daí eu atendo você depois, tá bom? Eu posso te mandar mensagem depois, é que ela mandou aqui no meu celular, mas não deu tempo de responder. Posso, né? Aí eu te envio depois, tá? Gente, a Gessinelli é que eu só tenho o 6º ano de redação. Não, mas pode ficar com o 7º. Não tem problema, porque na realidade o gênero você só adapta daí para o teu gênero, tá bom? Tá, ok. A Gessinelli não quer que a gente fique de fofoca, já descobri. Você viu? Menina! Quando a gente está bem feliz, ela aparece. Não, e faz a gente voltar para o sala principal assim, ó. Gente, não é. Isso aqui é um novo recurso gostei do Meet e que foi disponibilizado para a gente precisa gravar a reunião de vocês, estávamos tendo dificuldades, enfim. E assim, eu achei que ajuda muito, porque quando eu tentava entrar no grupo, eu saí, eu não conseguia entrar, tinha hora que meu computador ficava lento, não ia para o outro grupo de jeito nenhum, e assim tá bem mais fácil. E aí eu consigo controlar melhor o tempo também. Então, a gente coloca o tempo do grupo, vocês conversam, debate, depois volta aqui para mim. Eu achei bem bacana isso, apesar de que eu sei que às vezes a gente se empolga um pouquinho falando. Eu achei que todos os grupos estavam discutindo bem, vi que teve grupo que estava tendo assim, muitas ideias, mas agora a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essas ideias aí que vocês tiveram um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui para o meu compartilhamento. Então, olha só. Agora a gente vai conversar um pouquinho. Então, vamos lá. Qual o grupo que queria falar para mim aí? Qual o ano série que será proposta? Como vocês mais ou menos planejaram o círculo de leitura? E quais adaptações que vocês julgam assim que vai ser necessário? Por exemplo, eu estou num grupo onde tem uma pessoa do 9º, outro do 8º, vai dar para fazer? Eu tenho que adaptar para o meu ano sério, o que eu vou precisar adaptar? Ou então, o que eu vou precisar adaptar para a minha escola? É a mesma série, mas a minha turma tem uma característica diferente, como que eu posso adaptar isso? Alguém gostaria? Eu quero. Então vai, por favor. Quero falar e quero perguntar e quero tirar dúvidas. Fala, Fran Carlos. Eu pensei no 9º ano. Sim. E já quero saber, eu vou ter que fazer a utilização dessa leitura através do Leia Paraná, porque eu não sei se eu vou ter acesso até lá ao laboratório. Os alunos fazem em casa. Não é todo mundo que tem essa possibilidade. Fran Carlos, aí eu vou te falar, ó, a nossa jornada, o nosso roteiro, ele está atrelado ao Leia. Faça o seu planejamento pensando lá no Leia. Aí, quando você compartilhar, se você viu que não deu, que tentou usar celular, não deu certo, tentou usar o laboratório, não deu certo, aí você coloca isso como um ponto negativo e expõe para a gente como você conseguiu solucionar, tá bom? Tudo bem, mas então o título daí tem que ser um título do Leia Paraná? Eu não posso levar outro título para os meus alunos? Aí é o seguinte também, né? E se a tua biblioteca não tem um outro título? Então, você pensa num título de lá, se caso der errado, você deixa na sua manga e coloca como uma solução ali para o nosso problema, tá bom? Tá bom, mas como que a biblioteca não vai ter um outro título se é uma biblioteca? Não, outro título que eu falo assim, se eu falar para você que tem que ser do Leia, se a biblioteca não tem, aí vai ter que ser um outro título, exato. Ah, tá, daí você seria só trocando o físico pelo virtual. Isso. Entendi. Porque, por exemplo, lá no Leia tem Don't Shot, digamos assim. Mas eu não consegui usar o Leia porque eu não tive laboratório, não deu certo a internet. Mas eu precisei fazer e implementar. Como que eu consegui resolver o meu problema? Eu peguei um livro, vamos lá, eu peguei o Diário do Banana, porque lá na minha biblioteca tem o Diário do Banana,
Mas aí, como são vários, eu deixei livre para que meus alunos fossem na biblioteca e daí escolhessem, então, um livro de lá. Tá? Perfeito. Então, eu pensei no 9º ano, trabalhar a resenha através de um fragmento do romance, utilizando as aulas 15, 16 e 17 do LRCO. E com os objetivos de compreender o fragmento do romance e realizar antecipações e inferências dentro desse fragmento, né? Sim. Fazer a leitura literária, então, na plataforma ou em sala, através do Leia Paraná. Também pensei da possibilidade, né, de finalizar com uma obra fílmica, se o livro permitir. Fazer o círculo de conversa. Eu tinha colocado na semana passada roda de conversa, mas hoje foi trazida essa nova terminologia, né? Isso. Aí eu troquei, eu acho que a ideia seria a mesma, né? Sim. E finalizar daí também com a produção, como avaliação. E daí nos aspectos de hoje, da reunião de hoje, seria trabalhar a estrutura do texto narrativo, a identificação de personagens, espaço, tempo, narrador, as características físicas e psicológicas, enfim. Acho que poderia abarcar, professora? Sim. Visto que em língua portuguesa eles veem essa estrutura, né, agora, viram um conto, e utilização aí de 2 aulas de 50 minutos, e a data prevista eu também fiquei na dúvida, se tem que ser dentro dessas 3 semanas que você disse, eu coloquei a data de 3/5, 3 de maio. Tá. Vocês têm que me entregar o relato de implementação e esse plano de ação no dia 28 de abril. É a data para vocês entregarem. O que acontece? Na semana de 5, vocês vão compartilhar o resultado do que vocês aplicaram. Para nós, o que vocês vão ter que aplicar? Uma dessas práticas que a gente está falando, por exemplo, eu apliquei o círculo de leitura. Legal. Né? Então, você vai ter que aplicar antes do dia 28 o círculo de leitura. E propor, né, lá na plataforma, você tem que propor lá na plataforma a resenha, no teu caso. Tá? Entenderam? Daí todo mundo entendeu? Eu entendi. E daí só o último ali... Já deixa, Célia. Desculpe. Daí só o último, que era a intervenção e questionamento, que eu não conseguia achar quais eram os 3 que você disse. Um era o cartão de função e o outro? Um cartão de função, perguntas engajadoras. E o último? Peraí que eu vou voltar o último abarcava todos, não era? Daí eu não achei no material que você mandou, daí eu não consegui colocar. Tem esses slides lá no Classroom, se vocês não lembrarem. Eu busquei, mas não achei. Cartões de função, diário de leitura e questões engajadoras. Ok. Tá? Então é isso, obrigado. Nada. Pode falar, Célia. É assim, no 6º ano, então, como é poema, não tem lá na plataforma do Leia Paraná. O que eu fiz? Sabe aqueles livros finos de poemas para o 6º ano? Que tem na biblioteca? Acho que na maioria das bibliotecas do Paraná tem. Foi essa que eu utilizei, que eles pegaram para ler. Sim. Tá? Então, vai ser o livro físico. Ok? E aí é 6º ano, né? Os meus colegas também. E aí é o poema, e foi o círculo semi-estruturado, trabalhando o eu lírico. Aí algumas dinâmicas dentro do eu lírico ali para engajar a turma. Tá? Ok. Então, gente, eu vou continuar aqui. Então, olha só, é o que eu já disse, eu já dei o recadinho da implementação, que é até dia 28, e na próxima reunião a gente vai aprender um pouquinho da prática de letramento. Você já ouviu falar nas atividades da sequência básica? É isso que a gente vai ver na aula que vem, tá? Essa questão da sequência básica e sequência expandida. Então, o material vai ficar aí, né, para vocês para o próximo encontro. No Saiba Mais, lá no slide de vocês também tem esse material também eu deixei lá no Classroom para vocês, e vocês podem se aprofundar na questão dos círculos de leitura e letramento literário, tá bom?
Por fim, chegamos ao fim da nossa reunião. Eu vou só tirar aqui um print de todas nós aqui juntos, vou parar minha apresentação, meu compartilhamento, desejar aí um bom feriado, se vocês puderem agora abrir a câmera aí para nós, um bom feriado aí para vocês. Vocês tenham um feriado maravilhoso, um bom descanso, um bom final de semana e até a semana que vem. Qualquer coisa, gente, manda um recadinho para mim no WhatsApp, mesmo que eu demore um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? E aí vocês podem tirar as demais dúvidas, não dívidas, né, que vocês tiverem, tá bom? Gente, beijo grande para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau. Eu vou sair rapidinho, que eu tenho outra reunião. E as figurinhas e o link da avaliação? Figurinha tá lá, o link da avaliação também já tá, acho que tá mais para baixo, Fran Carlos. As figurinhas só de hoje vai faltar, eu já deixo amanhã, tá bom? Eu não achei nenhuma mais, desde o primeiro. Não? Tchau, não sei onde que tá. Vou olhar de novo, mas eu coloquei lá, tá bom? Tá, tchau. Tchau. Tchau, tchau.